Goiás rescinde o contrato do meia Marco Antônio, que veio do Cruzeiro como uma aposta. No vídeo de hoje eu quero explicar principalmente o motivo dessa contratação e por que ele já acabou saindo do Goiás, mesmo tendo vínculo para o ano que vem. Além disso, comentar também sobre um lateral esquerdo que não irá retornar de empréstimo para o Goiás na próxima temporada, encerrando seu contrato e já tendo também uma nova equipe, em definitivo, a partir do próximo ano. E em relação, inclusive, à escalação do jogo contra o Fluminense, amanhã, na quarta-feira, às 7 horas, lá no Maracanã, o técnico Jair Ventura não poderá contar com 2 jogadores ainda nesse retorno, qual deverá ser a provável escalação, possivelmente com o Tadá Belmonte ou até mesmo o Dieguinho fazendo uma função no lado esquerdo. Quero conversar com vocês também sobre essa provável, os 11 titulares nesse jogo lá no Rio de Janeiro. E serão os 3 principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo, ainda nesta terça-feira. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vai lá dar uma olhada, ajude a gente a chegar lá na marca de 700 inscritos e aqui no nosso canal principal, essa marca de 6.500 inscritos, que já está bem próximo. Quero passar o recadinho para vocês dos nossos 2 apoiadores que permitem eu dar continuidade aqui no projeto diariamente. O primeiro deles do Mr. Sacada, que está localizado logo ali abaixo do Shopping Flamboyant, ainda no setor Alto da Glória. Lá você pode encontrar, por exemplo, um combo de X-Tudo a partir de R$ 39,90. Além do X-Tudo delicioso, um dos melhores certamente que eu já comi aqui pelo Brasil, refrigerante ou suco já incluso, além de uma batatinha pequena. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do Mr. Sacada, com entregas em toda Goiânia, sem taxa de entrega, sem taxa de serviço. Vai estar aqui embaixo, nosso apoiador do canal. Assim também como da Sorte Golbet, até pegar aqui o óculos para ler direitinho para vocês as ótimas cotações nas partidas ainda dessa terça-feira. Teremos aí na Série A do Campeonato Brasileiro, São Paulo Internacional. Uma vitória do São Paulo em casa pagando R$ 1,85, um empate R$ 2,70. Lembrando que o Goiás enfrenta o São Paulo na última rodada. Na Copa Verde teremos São Raimundo do Amazonas e o Paysandu. Uma vitória do Paysandu fora pagando R$ 1,99 a cada real apostado. E outras partidas também pelo Campeonato Italiano. Teremos aí, por exemplo, Cremonese e Milan. Uma vitória do Milan fora pagando R$ 1,46. Além disso, no Campeonato Espanhol com Osasuna e Barcelona. Uma vitória do Barcelona pagando R$ 1,45, um empate R$ 3,33. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo também na descrição. Da Sorte Golbet, já vai lá, chama no WhatsApp, bem facinho para você fazer as suas apostas. E assim que você lucrar, acertar aí um palpite, já ganha o dinheiro na hora no Pix. Vai estar aqui embaixo, nosso apoiador aqui também do YouTube do Goiás. Quero começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um jogador que não irá retornar de empréstimo para o Goiás no ano que vem, que é o lateral esquerdo Gabriel Rodrigues, jogador de 22 anos de idade, que fez uma boa Série C com a camisa da Aparecidense, entrando em campo 24 vezes com a equipe de Aparecida de Goiânia, dentro dos jogos da terceira divisão. Ele participou de 24 deles, inclusive fez uma boa participação, sendo praticamente titular absoluto durante todo o campeonato. Ele estava emprestado pelo Goiás Aparecidense até o final do ano, e aí informação lá do meu parceiro Vitor Pimenta, do Mais Goiás, muito obrigado aí ao Vitor. Ele acabou confirmando juntamente com o presidente da Aparecidense, o Elvis Mendes, que garantiu tanto esse fim de contrato com o Goiás, essa não renovação, após aí o término dele neste ano de 2022, e aí sim, ficando livre no mercado, irá assinar até dezembro de 2024 com a Aparecidense, um contrato em definitivo, aí não tendo mais nenhum tipo de vínculo com o Goiás. Ele que inclusive depois que acabou a Série C, o último jogo dele foi contra o Mirassol, fora de casa, titular naquele compromisso, no dia 25 de setembro, então mais aí de setembro, outubro, quase 2 meses treinando inclusive com o Goiás, com os outros jogadores dentro do grupo, ele, o Albano, também os jogadores que retornaram de empréstimo. Não irá continuar para o ano que vem o Gabriel Rodrigues. Foi titular tanto nesse ano, com a Aparecidense durante toda a temporada, foram 10 partidas também na disputa do Campeonato Goiano, já começou a temporada como titular. No ano passado foi um dos destaques, inclusive eleito o melhor lateral esquerdo da Série D do Brasileirão, entrando em campo 22 vezes e um gol marcado. Não acho uma boa pro Goiás, tá? Acho que, beleza, o Gabriel Rodrigues pode não ser aquele lateral esquerdo absurdo no nível de primeira divisão, o Goiás indo, obviamente, para o seu segundo ano consecutivo, mas aqui no Brasil a gente tem essa escassez muito grande de jogadores pelas laterais. E quando você acha, por exemplo, um atleta assim, minimamente digno, como por exemplo aquele Juninho Capixaba do Fortaleza, se eu não me engano, ele recebe mais ou menos R$300 mil. Você não vai achar por menos de R$150 mil um lateral esquerdo razoável aqui no Brasil. Então eu ainda fico com esse pé atrás de tentar pelo menos esses jogadores ou das categorias de base, ou como foi no caso do Gabriel Rodrigues, foi eleito o melhor lateral esquerdo, melhor dizendo, da Série D do ano passado, e nessa Série C agora de 2022 fazendo uma boa campanha com a Aparecidense, que por pouco não conseguiu acesso. Então, na minha visão, eu renovaria com o Gabriel Rodrigues e até daria uma chance para ele no começo do Campeonato Goiano, não por ele ser assim, é um bom jogador, eu gosto do estilo de jogo dele também, mas
mas a escassez de jogadores pelo lado esquerdo do campo aqui no Brasil é muito grande, de lateral esquerdo e de lateral direito. Na minha visão, acho que poderia tentar, pelo menos, dar uma última chance aí para o jogador de 22 anos de idade apenas e com uma experiência bem grande, né, no profissional. Ele estreou ainda no elenco de cima do Goiás, lá em 2018, depois disso teve algumas partidas também no elenco principal em 2020, no Campeonato Brasileiro, entrando em campo 9 vezes, em 2021 também no Goianão não foi tão bem, pelo Goiás inclusive, naquele elenco cheio de garotos, né, apenas 6 partidas, já havia sido emprestado na Aparecidense, em 2020 na Série D, com 11 partidas e no ano passado, né, aí sim conseguindo ser o campeão e subindo com a equipe de Aparecida de Goiânia para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, se você discorda, como eu falei. Não acho que a diretoria deveria olhar aí para o Rodrigues e falar, esse é o nosso lateral esquerdo titular para o ano que vem. Não é dessa forma, mas pelo menos para a composição de elenco, uma posição muito complicada de se achar jogadores razoáveis, não precisa nem ser craque, é muito difícil achar um lateral que não comprometa no seu jogo ofensivo ou defensivo aqui no Brasil. Na minha visão, acho que o Gabriel Rodrigues merecia pelo menos, né, uma chance, porque assim, né, se fosse de outro time que nunca tivesse jogado no Goiás, tivesse 22 anos, uma boa participação, vamos supor ele no São José do Rio Grande do Sul, com passagem nas categorias de base do Grêmio, aí chegaria como destaque, né? Mas como é da gente e já acabou tendo alguma primeira impressão ruim, né, aqui no Goiás e na Aparecidense que está aqui pertinho, parece que tem um certo um preconceito por já conhecer o jogador. Quero saber a sua visão aqui embaixo também nos comentários sobre o Gabriel Rodrigues, se você ficaria ou não essa assinatura com a Aparecidense até dezembro de 2024 também. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre um jogador meio-campista que está de saída do Goiás, o meia Marco Antônio, atleta jovem que chegou com uma aposta, né, após a passagem nas categorias de base do Cruzeiro e algumas chances também no elenco de cima. Apenas 22 anos de idade, o seu nome apareceu no bid da CBF ainda nesta noite da segunda-feira em um contrato de rescisão. Ele tinha vínculo com o Goiás ainda até dezembro do ano que vem, acabou antecipando esse seu negócio. Inclusive, uma outra informação, dessa vez lá do portal Esmeraldino, é que o fator extracampo, tanto de um descompromisso com o Goiás, pode ter pesado nessa decisão. Eu não vi isso do Marco Antônio, até para ser sincero, lá no Instagram, ele até diariamente postava ali alguns treinos, fazendo em casa, inclusive ele, Lucas Alter, e se eu não me engano tem mais um outro jogador que faz ali basicamente com o mesmo personal, e nos treinos também, assim, não conseguiu despertar o morrer de amores, né, o Jair Ventura, nessa posição que foi escassa no Goiás durante todo o Campeonato Brasileiro. Então, certamente, pode até ter um compromisso, mas não agradou a comissão técnica do Goiás, tanto é que a última vez que ele participou, ficando no banco de reservas, foi no jogo contra o Internacional, né? Aquela derrota fora de casa por 4-2. Inclusive, ele só ficou 2 vezes em partidas no banco de reservas, viagens, né? No caso, fora de Goiânia, contra o Red Bull Bragantino, aquele empate lá em Bragança por 1-1, e contra o Internacional em Porto Alegre no dia 9 de outubro. Outros jogos que ele ficou no banco, no empate contra o Flamengo dentro de casa, contra o Red Bull Bragantino, na derrota aí para o Botafogo e também diante o Fortaleza. Nos últimos, inclusive, nem na Copa Verde, né? Ele apareceu dentro do elenco naquela disputa ali, cheio de jogadores, tanto do Sub-20, outros pegando ritmo, como o Natan, né, o volante que atuou como zagueiro, o Sidmar também voltando ali na zaga, o goleiro reserva, o Matheus, né, então o Marco Antônio já dando esse sinal que, pelo jeito, não agradou nem a comissão técnica principal, muito menos do Sub-20, né, do Célio Lúcio, que inclusive trabalhou com ele lá no Cruzeiro, ele que ficou ali no Cruzeiro de 2017, que mostra aqui no Sub-17 dele, mas ele já havia jogado bem antes disso, né, sempre treinou nas categorias de base do clube, estreou no profissional ali em 2020, fazendo no total, no começo daquela temporada, 7 partidas. No ano passado, inclusive, até chegou a fazer alguns jogos ok, né? 11 partidas no total, uma assistência, acabou fechando aí com o Goiás após 5 atuações nessa temporada de 2022, todas elas lá no Campeonato Mineiro, ainda participando no segundo tempo. Um jogador que chegou como uma aposta, uma indicação ali do Emerson Ávila também, que havia trabalhado com ele justamente, né, nas categorias de base do clube lá de Belo Horizonte e dentro da base do Goiás. Tanto o técnico Sub-20, no caso o Célio Lúcio, né, treinou em muitos anos o Cruzeiro nas categorias de base, foi jogador por lá também, um dos maiores ídolos certamente da história celeste, e no caso o Mário Henrique, treinador do Sub-17, também já havia tido essa interação com o elenco de base do Cruzeiro, tanto no Sub-17 quanto também na última disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesse ano de 2022, e o Goiás meio que trouxe quase todos, né, ali do Cruzeiro após essa reformulação, vem fazendo um bom trabalho nas categorias de base, mas nessa indicação do Marco Antônio
acabou não funcionando. Na minha visão, ainda não posso confirmar essa notícia para vocês, mas o Goiás possivelmente fez um contrato com ele com uma possível cláusula de rescisão acessível. O que eu quero dizer com isso? O Marco Antônio, até para ter uma garantia um pouco maior, fez esse contrato até dezembro do ano que vem, caso ele jogasse e tudo mais, mas como ele nem estreou, possivelmente a diretoria deve ter feito ali uma cláusula compensativa para não, por exemplo, ter que pagar todos os seus salários, 12 salários, 15 salários, né, que ainda faltava para ele receber daqui até o final do ano e até dezembro de 2022, então possivelmente não irá custar tão caro assim ao Goiás, mas uma pena, né, não conseguiu encaixar muito bem no time, e aparecendo essa rescisão definitiva lá no bid da CBF. 5 partidas no total, ali no banco de reservas, né? Não conseguiu ser aproveitado em nenhuma delas. 22 anos, quero saber a sua opinião sobre o Marco Antônio, se foi uma furada aí da diretoria, isso é óbvio, né? Mas assim, não sou contra esses jogadores de aposta, porque custam muito pouco aos cofres do Goiás, e principalmente, se um desses dá certo, acaba substituindo, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, custou 400 mil, né, aos cofres do Goiás, possivelmente ele ganha ali por volta de 80 a 100 mil reais mensais. Se o Marco Antônio chegasse e desse conta do recado, ele conseguiria substituir um jogador que o Goiás pagou 400 mil, e ao invés de pagar 100 mil de salário, possivelmente o Marco Antônio ganha 20, 30 mil no máximo ele dentro do Goiás. Então eu entendo, compreendo e até acho justo essas apostas, né, da diretoria, mas se vê que não vai dar futuro também, aí ficar enrolando não só a torcida, a comissão técnica, o próprio jogador, é melhor dar um destino para os próximos anos. Quero saber a sua visão sobre essa tentativa da diretoria, que inclusive trouxe vários jogadores do Cruzeiro no time sub-20, né, tem bons atletas por lá, mas nessa questão do Marco Antônio para o profissional, acabou não funcionando. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar já sobre a provável escalação do jogo de amanhã, às 7 horas da noite, contra o Fluminense no Maracanã. Informação confirmada lá pelo repórter André Rodrigues, da rádio Band News de Goiânia. Valeu demais aí ao André, que o técnico Jair Ventura ainda segue não tendo, né, tanto o zagueirão Caetano quanto também o lateral esquerdo Sávio. O Caio Vinícius também está contundido, mas o Caio Vinícius ele está emprestado pelo Fluminense, também não poderia participar desse jogo contra a equipe carioca. Da mesma forma, o Danilo Barcelos, né, não poderá atuar por força contratual. O lateral esquerdo também, o Hugo, está suspenso aí pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que ou o Dada Belmonte ou até mesmo o Dieguinho faça essa função na ala esquerda, com o Maguinho entrando na outra lateral. Se a gente pegar tudo, outras coisas que devem acontecer. Possivelmente o Matheus Salles deverá entrar nesse meio de campo na vaga do Caio Vinícius, e o Ian Souto ele retorna de suspensão após cumprir essa suspensão, né, no jogo contra o Juventude. O que pode ser a provável escalação do Goiás? Vamos supor com o Dada Belmonte fazendo aquela função como um ala esquerda e o Vinícius um pouquinho mais lá avançado. O Tadeu no gol, Dieguinho, Reinaldo, Lucas Alter, Ian Souto e o Dada Belmonte. Essa escalação com 3 zagueiros, Auremir e Matheus Salles, Marquinhos Gabriel, Vinícius e o Pedro Raul. Pode ser que fique muito defensivo. Eu acho que, por exemplo, você entrando com 3 zagueiros e 2 volantes, né, o time pode ficar muito parado, muito paradão. Acho que até o Matheus Salles tem um pouco melhor a qualidade técnica mesmo para sair jogando do que o Caio Vinícius. Acho que pode ser uma boa combinação. O que pode acontecer também? O Dieguinho fazer essa função como um meio campista e deixar, por exemplo, o Maguinho na lateral direita, né? Com 3 zagueiros também. Acho que deve ser uma escalação a se pensar nesse jogo contra o Fluminense, que usa bastante as laterais do campo. Como o Goiás vai estar desfalcado pelo lado esquerdo do campo, é bom você preencher, né, aquele meio da grande área, até mesmo para a chegada tanto do Cano, né, que é o artilheiro do campeonato com 25 gols, outras opções também com 25 ou 24, uma coisa assim, outras opções também como o Ganso, né, que fica ali, vira e mexe dentro da grande área, o Martinelli tem uma boa opção para o segundo tempo, então é perigoso esse jogo para o Goiás, contando com 3 zagueiros, na minha visão pode sim ajudar bastante. Com um volante só, eu acho que poderia ficar muito vago, né? Por exemplo, Auremir, Dieguinho e Marquinhos Gabriel. Só o Auremir tem aquela capacidade física, né, para buscar o jogador, por exemplo, numa marcação mais pegada, e o Vinícius o Vinícius não volta, né? Então teria que sacrificar bastante o Dada Belmonte, e nessa sequência maluca de jogos, né, jogando de 3 em 3 dias, faz muita diferença o cansaço dos jogadores. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa provável escalação. Como eu falei para vocês, eu acho que até pode ser interessante jogar com 3 zagueiros. O Ian Souto, apesar daquela bobeira que ele fez no comecinho da partida contra o Atlético Paranaense, jogou muito bem. Acho que eu até daria uma outra chance para ele. O Caetano segue fora, mas o Lucas Alter vindo numa fase fenomenal, né? É uma zaga aí com o Reinaldo, o Lucas Alter e o Ian Souto pode sim dar certo. E na lateral esquerda, ou sacrificar ali o Dada Belmonte, acho que até poderia ser uma opção interessante, porque você jogando, por exemplo, com 3 zagueiros e 2 volantes, não precisaria por exemplo, o Vinícius não precisaria voltar, o Marquinhos Gabriel poderia ficar um pouco mais solto, o Dada Belmonte nessas investidas ofensivas
por exemplo, o Matheus Salles poderia cair tranquilamente lá pelo lado esquerdo do campo e deixar o Dadá livre para correr ali pela ala esquerda, né? Quero saber a sua visão também, o que você pensa a respeito dessa provável escalação. Acho que pode ser uma boa, se o Jair Ventura entender que entrar com 3 zagueiros e 2 volantes para dar mais liberdade pelos corredores, né? Tanto o Dieguinho na direita quanto o Dadá na esquerda, o Vinícius também voltando a atuar com um pouquinho mais de liberdade, talvez funcione nesse jogo lá no Maracanã, inclusive amanhã, né? Na quarta-feira, aí sim a gente comenta um pouco mais desse pré-jogo. Quero saber a sua visão desses dois jogadores fora, né? Tanto o Sávio quanto também o zagueirão Caetano. Na minha visão, os dois só irão retornar. O Sávio eu ainda acredito no jogo contra o São Paulo, mas o Caetano, depois que ele saiu ali sentindo uma lesão muscular, né, na coxa esquerda contra o Atlético Paranaense, acho que para esse ano, né, já finalizou a sua passagem no Goiás, inclusive muito bem, né, a gente tem que ressaltar isso, dificilmente irá continuar no ano que vem. 42 partidas no ano, um gol marcado na Série A do Brasileirão, 26 atuações, né, todas elas como titular. Quero saber a sua visão aqui embaixo também nos comentários. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News, saindo 2 por dia, um por volta ali no máximo de 1 hora, 1h30, o segundo do dia por volta ali mais ou menos de 5h45 até 6h30, tendo o segundo vídeo aqui no canal, sempre com notícias novas, comentando também as situações dos bastidores do Goiás aqui com vocês. Peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário para ajudar aqui a gente no engajamento e também conferir o link dos nossos apoiadores aqui do canal, tanto do Mr. Sacada quanto também da Sorte Colbet no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!